Hoje nós temos a alegria de conversar e apresentar melhor para vocês o desembargador Arthur Marques da Silva Filho. Ele é o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma pessoa com uma experiência fabulosa na magistratura, na docência, e também é um espírito gregário. Ele gosta de trabalhar com comunidades, é um grande ser humano. Vocês vão gostar dele. Arthur, muito obrigado de você ter vindo. A Uniregistral está muito grata pela sua presença. Eu é que fico muito honrado de poder estar aqui na presença do Naline. Tivemos a oportunidade de trabalhar com o Naline, tanto na parte relacionada à escola, nos primórdios ainda da época em que o Vaz de Andrade era o primeiro diretor. Eu me lembro do esforço que o Naline fazia, e faz até hoje, pelo que eu sei, com a escola da magistratura, tentando preparar os magistrados, dando uma visão real do que é a magistratura, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência, para conforto de todos nós, porque os juízes têm que se aprimorar mesmo. A sociedade exige que o juiz esteja ligado a tudo o que acontece no mundo real, e o Naline serve muito de exemplo. Mas o doutor Arthur tem uma história bonita, e seria interessante que ele contasse como é que ele foi fazer direito, o que ele fez antes do direito, não é? E a carreira dele, uma carreira brilhante, tanto que ele hoje é o vice-presidente do Tribunal de Justiça. Bom, minha vida, eu sou de uma família humilde, né? Papai se casou com uma descendente de italiano, porque vovô veio da Itália com 16 anos e foi trabalhar nos cafezais da Alta Mogiana. Nessa cidade de Caconde, meu pai era natural de lá, meu avô paterno era sitiante, meu pai é o caçula de 7 irmãos e 4 irmãs. Papai, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, os cafezais foram queimados, e os italianos que vieram tiveram que se deslocar para o norte do Paraná, porque o governo, então, do Getúlio Vargas havia destinado áreas de terras a esses imigrantes. E vovô e o irmão dele, o tio Pasqualino, foram para Sertanópolis, que era uma cidade ainda em construção, era uma cidade muito nova, próximo de Londrina, e lá papai foi também acompanhando, porque havia se casado com a filha desse meu avô, que se chamava Antônio Pescador. E papai era motorista de caminhão no começo, fazia transporte de combustível e de mercadorias, acabou se apaixonando pela Polícia Rodoviária na época, ingressou na Polícia Rodoviária através da Força Pública. Eu passei a conhecer assim os oficiais, então, da Força Pública na época. Antes de ingressar na Academia do Barro Branco, eu fui fazer exame na Escola Agrotécnica Dr. Carolino da Mota e Silva, em Pinhal, em Espírito Santo do Pinhal. Eu tinha acabado de terminar o ginásio, papai tinha assim uma vocação direcionada ao campo, né? O vovô, tanto o materno como o paterno, tinham terras, não eram áreas muito grandes, mas tinham terras. E papai achava que eu deveria voltar-se ao campo. Aí eu fiquei lá na escola agrotécnica, eu era bem jovem. Papai falou: você não quer fazer com exame lá na escola de oficiais, que se chamava na época? Eu fiz, passei e ingressei na escola de oficiais, então, hoje atual Academia do Barro Branco. Aí eu fiz o curso preparatório, me tornei aspirante oficial, e eu tinha alguma restrição de querer trabalhar na Polícia Rodoviária, mas com o tempo, aqueles tenentes da geração de meu pai me convidaram para vir para a Polícia Rodoviária, porque me conheciam desde menino, eu era muito bem tratado. A Polícia Rodoviária, ela, durante muito tempo, enquanto da Força Pública, era o DR que fazia os concursos para escolher os policiais. Exigia-se que todos tivessem um ensino médio, e era um concurso difícil e muito concorrido, porque naquela época também surge o chamado vigilante rodoviário. Que era um ídolo, muito melhor do que os de agora. E era muito interessante, chama-se Carlos Miranda, porque ele é coronel,
E ele continua ainda prestando bons serviços à Polícia Militar. Depois, estando em Jundiaí, eu tive notícia da faculdade e eu e meu falecido irmão resolvemos ingressar na faculdade, fizemos o vestibular, cursamos a faculdade, fui me entusiasmando. Do 2º para o 3º ano, eu comecei a namorar a minha atual esposa, com quem estou casado há 40 anos e temos uma convivência de 44 anos, né? Com quem tivemos 3 filhos. Eu queria mesmo dizer para o doutor Arthur que ele sabe da minha admiração, da minha ligação afetiva com a Polícia Militar. Se há uma instituição que merece respeito, merece consideração, eu não canso de falar, Arthur, quem tem que ter medo de PM é bandido, gente de bem tem que louvar aquilo que a polícia faz. Existem 2 colunas na academia que ficam no portal de ingresso no pátio, onde se registra, de um lado, hierarquia, de outro lado, disciplina. E mais à frente, quase que num verdadeiro simbolismo, na altura de ingresso no refeitório, tem 2 outras colunas, lealdade e constância. Essas 4 colunas sinalizam bem, né, quais são os objetivos da academia. E há uma frase que sempre se repete entre nós: quem não sabe obedecer não saberá comandar, né? Para mostrar que a disciplina, o comando devia ser respeitado. E a formação dos oficiais e mesmo dos policiais é uma formação rígida, que se baseia nessas 4 colunas. Então eles são bem formados. É claro que deve ter, e sempre haverá, algum ou outro desvio, mas eles são muito bem formados, né? Lembrando assim da escola de oficiais, hoje Academia do Barro Branco, cada final de tarde se cantava um hino, né? Então eu me lembro que começava sempre pelo hino nacional, hino à bandeira, hino da independência e assim por diante, né? E os professores exigiam que nos primeiros momentos cada um levasse um texto para acompanhar. E assim, até o hino da cavalaria, da artilharia, e todos os hinos. Os hinos, né? Todos muito... feito por Guilherme de Almeida. Né? Pois é, e os hinos também da própria Polícia Militar, né? O 130 de 31, o hino da Escola de Oficiais, que tem um trecho até que se assovia, muito bonito. Na escola se cultua toda essa brasilidade que é própria do paulista, né? Sobretudo a Revolução Constitucionalista de 9 de julho, né? Acho que todos não ignoram que a Força Pública teve uma grande participação. A Força Pública tem um recôndito de tradições ainda. Né? E a experiência... E de valores eu acho que a história do tribunal, ela deveria ter um capítulo só para mostrar o exemplo que a Força Pública e depois a Polícia Militar, do material humano que ela forneceu, tanto para o Ministério Público como para a magistratura. Porque o conhecimento jurídico, isso nós devemos só saber procurar, está tudo ali disponível. Mas a fibra, a ética, o caráter, o pessoal que veio da Polícia Militar já vem pronto. E isso é muito importante, né? E com conhecimento de direito, né? Tanto da academia como da faculdade. Mas o que eu queria dizer é que também é muito interessante a união que se forma, né? E a lealdade que se mantém entre os colegas, sobretudo de turma, né? A minha turma se reúne sistematicamente todo ano, né? Da turma da academia, e é muito interessante, porque quando aprovada a lei que permitiu a continuidade até os 75 anos, eu tinha acabado de fazer 69. E fui para a reunião, o presente que eu recebi foi uma bengala, para lembrar. A lei da bengala. E aí os colegas, temos certeza que você vai continuar, porque toda a minha geração de colegas ficaram até o limite que puderam na própria Polícia Militar. E a magistratura, Arthur,
Quais foram suas comarcas? Alguma experiência que você lembra assim Eu tive assim muita sorte, né? Quando substituto, nós fomos escolher as comarcas, né? Eu escolhi Jundiaí porque eu morava ali, eu era solteiro e sempre gostei muito de Jundiaí. E tenho bons amigos até hoje, né? Lá em Jundiaí. Então eu quero ficar em Jundiaí. Fiquei em Jundiaí, depois, naquela época era a primeira entrância, eu dei uma corrida assim, escolhi várias, me inscrevi para todas. Depois que foi publicado as inscrições, eu fui chamado na corregedoria, tomei um susto, ele me chamou e falou assim, olha, eu vi que o senhor se inscreveu para todas as comarcas e vi o currículo dos seus colegas e conversei aqui com o juiz assessor, o senhor tem que ir para Miracatu. Lá nós tivemos um problema, etc. e tal, o senhor foi capitão, o senhor sabe comandar, tem lá umas sindicâncias para serem concluídas, de maneira que o senhor vai para lá, vai para Miracatu. Eu me lembro que eu tinha um Fiat 147, vermelhinho, e quando eu chegava pela manhã no fórum, os funcionários já sabiam, tal, e sabiam também da minha origem, né? E foi tudo muito bem. Dali eu me promovi para a rancharia, consegui depois me remover para Campinas, depois de Campinas vim como auxiliar da capital e fui para Jundiaí e depois voltei para São Paulo, em entrância especial fui para Lapa. E lá em Miracatu também, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, né, que havia assim um certo temor da cidade em relação a juízes e promotores pelos malfeitos que fizeram os nossos antecessores, né? Então, havia um clima de desconfiança com tudo, né? E eu, assim, muito ingenuamente, designei uma audiência de justificação e, naquela ocasião, o Ministério Público intervia. O Ministério Público realmente fazia o que nós chamamos de PTB, sim, atendia o público, era uma coisa assim, bem diferente, né? E designei a audiência de justificação. Quando foi intimado o Vladimir, ele falou, Arthur, olha, eu não quero dar palpite na sua pauta, mas eu vi que você colocou no dia que eu vou estar aqui, muito obrigado e tal, só que nós vamos ter problema, porque essas possessórias que já deram alguns problemas anteriores de corrupção, etc., é possível que tenha, assim, alguma movimentação. Não seria prudente cientificar o delegado dessa audiência? Mas não estou vendo nada demais, parece uma coisa simples. Ele falou, aqui não tem coisa simples, aqui existe assim um campo muito fértil para os grileiros e vai ter problema. Eu vou insistir, entre em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, tal. Eu entrei e não é que ele tinha razão, aí eu estava de terno tal, e o Vladimir também, nós descemos, estava um padre, por sinal se chamava Jesus. Aí o padre Jesus, ele tinha me visto na missa, né? Ele falou, mas eu vi que o senhor comungou lá e tal. Eu falei, padre, nós não temos nada, nós somos novos aqui na... Aí o padre se encarregou de acalmar as pessoas, a audiência foi muito tranquila, mas a advertência do Vladimir serviu. Eu até fico a imaginar, né, como passa rápido a vida. Muito, né? rápido. Agora, recentemente, a minha turma de concurso, nós fizemos 40 anos de magistratura. E eu aprendi com o Naline, posso dizer, a conviver, né, com as diversidades. É muito interessante, porque durante um tempo era até meio duro com as coisas, né? Muito até. Eu sempre dizia para os mais jovens, você não pode ter inimizades ou pessoas que você não cumprimente, que por mais distanciadas que elas sejam, na carreira você vai cruzar permanentemente. Então, é uma grande lição. Não é bom isso? Muito bom. Foi bom. É bom. Muito bom. Essas reuniões, eu aprendi muito na academia. Sistematicamente, nós fazíamos, quem pudesse ir, iria. Quem não pudesse, por alguma razão, e você ia acompanhando assim, as famílias. É muito interessante isso, né? Sabe que hoje, né, Arthur, você deve saber melhor até do que eu, que conviver
é uma receita para você ter qualidade de vida. Não tenha dúvida. As pessoas que são isoladas, que são, às vezes até por temperamento, preferem a solidão, essas pessoas têm mais dificuldade. Tanto que há receitas hoje, para quem quer se relacionar, que você tem que conversar pelo menos com uma pessoa que você não conhece por dia. Então há técnicas até ensinando como é que você deve iniciar uma conversa com alguém que você não conhece. Pois é. Isso é diferente, né? Nesse aspecto, o meu sogro, né? Ele é um primor, né? Ao tratar com as pessoas. Porque ele consegue conviver até com a diversidade. Sim. Né? Há pouco tempo atrás, eu sou caipira, né, do interior, e os caipiras têm assim algumas frases assim que simbolizam bem a nossa característica, né? Uma delas é essa: em cada enxadada uma minhoca. O doutor Arthur tem tanta coisa para contar. Você chegou a ser do tempo que o serviço judicial era entregue ao tabelião? Eu me lembro bem. E estava lembrando que a nossa Constituição, que completa 30 anos, ela trouxe assim muita novidade no plano de interferência do Estado e da delegação do Estado de algumas atribuições, e dentre elas os delegatários, né? E você percebe, e eu particularmente posso dizer isso, a diferença, né, do tratamento que havia até então, antes da oficialização, e hoje, né? E me lembro até de um exemplo seu, né, que ficou na minha memória. Uma funcionária do tabelionato, grávida de 7 meses, em que você se dirige a ela: mas a senhora está grávida, para quando que era? Você diz: próximo, está próximo o parto, etc. Então, mas a senhora continua trabalhando, tal. E eu me lembro bem da sua alocução. E hoje nós percebemos assim que os delegatários, né, essa atribuição entre direito público e direito privado, que às vezes cria uma falsa impressão, sobretudo pela expressão cartório, né? Sim, ficou essa expressão desgastada, né? É uma expressão estigmatizada. Sim. No nosso, eu diria assim, no nosso país, né? Toda vez que você pretende denegrir ou fazer um mal feito, você se refere à expressão cartório, né? Cartorialismo, etc. Burocracia. Né? Os cartórios, pelas cidades onde passei, eram cartórios muito organizados, né? Bem organizados. Depois, durante a carreira, eu percebo que os cartórios cumprem um papel muito importante de dar segurança jurídica às pessoas, né? Mesmo quando nós atuávamos lá no Conselho Superior, ficava muito preocupado, porque a realidade brasileira, né, e no nosso interior, é uma realidade bem diferente, né? Nós não podemos, assim, isso também aprendi muito com você. O direito tem muita coisa boa, mas precisa de um bom intérprete, de alguém que tenha experiência, que tenha vocação, idealismo, né, para resolver os problemas que afligem a pessoa. Não, e a Constituição, já que você tocou no assunto, ela tem um pressuposto, logo quando trata dos fundamentos, dos objetivos, que é de solucionar os conflitos. Sim. Né? E a uma forma solução pacífica. Exatamente. Não é? Pois é, e esse é um papel que o judiciário tem muito a aprender, Sim. na minha visão. E acho também, Arthur, que os extrajudiciais que já receberam uma parcela considerável de atribuições que antes eram nossas, mas integram a chamada jurisdição voluntária, eles podem fazer mais coisas. Eu penso que sim, né? Eu tenho assim uma visão muito boa, né? Não sei porque tive contato com excelentes cartorários, né, na época, e se eles prestavam um serviço relevante, continuam a prestar, e penso que nós podemos assim delegar mesmo. Essa expressão delegar é uma expressão bem empregada pelo legislador. Eu acho que pode sim, são confiáveis, né? Apresentam uma estrutura, eu diria assim, muito atualizada, né? São versados na matéria, uma disciplina que poucos conhecem, tanto quanto eles, né? Mesmo os notários, né, com os quais tive contato, são
pessoas dedicadíssimas, né? E atentas ao serviço público, sim, eles se reconhecem. Nós, antes da Constituição, o regime era de outorga, por isso é que o cartório ficou assim, eram benesses distribuídas para os amigos do rei, mas havia uma espécie de elite intelectual, como era uma nobiliarquia, era uma nobreza. Quando a gente vê os nomes, as pessoas, eram pessoas escolhidas. E agora nós trocamos essa elite que era de nobiliarquia, proximidade com o rei, com a elite intelectual, porque os concursos são seríssimos. O Estado de São Paulo faz concursos que são tão árduos, às vezes até mais do que o concurso para a magistratura. Eu, há pouco tempo atrás, estando a conversar com um colega que participou de um concurso, e ele estava contando, né, da dificuldade, porque é um grupo que disputa, e muitos são oriundos da carreira, já vêm fazendo carreira, né, como se fosse uma carreira tão digna quanto da magistratura, né. Eu não tenho, assim, nenhuma aversão, ao contrário, eu tenho bons amigos, eu considero bons amigos, tenho um relacionamento muito franco, muito sadio com todos que se aproximam, né? E acho que poderiam ser delegados realmente, viu? Exercer, ampliar as atividades, né? Para aumentar também a segurança jurídica, né? E eles cumprem com fidedignidade esse papel. E estão sob um julgo bem severo, que é o do judiciário. O judiciário não brinca em serviço, né? Na fiscalização, na corregedoria permanente, na corregedoria... Eu acho até que o papel do judiciário em relação seria de estimular e tentar permitir, né, que houvesse um aperfeiçoamento dessas instituições, que alguns países são verdadeiras carreiras. Eu queria agradecer muito ao desembargador Arthur Marques da Silva Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e é essa pessoa que tem uma origem bonita, que passou por essa escola de civismo que se chama Polícia Militar do Estado de São Paulo, e que hoje é uma das maiores expressões do judiciário brasileiro. Arthur. Eu fico até acanhado, né? Eu não mereço, assim, nenhum elogio, eu acho que eu cumpro o meu papel, né? Tenho me esforçado, é muito mais esforço do que propriamente inteligência, né? Mas foi um caminho, assim, fácil, né? Porque sempre tive bons conselheiros como você. Eu que agradeço. O doutor Arthur ainda vai voltar para contar muito mais coisas.